Pérgamo, de que ela tem no seu meio homens ou mulheres, aqui não tem o sexo, tá falando de um tipo, né, de um espírito, que é o espírito de Balaão, mas não fala de um homem no sentido masculino, ok? Mas fala de um tipo de pessoa que ensina ensinos que fazem o povo, então, cair em prostituição, que é a imoralidade sexual, e em comer comidas sacrificadas a ídolos. E nós vamos entender exatamente também o que diz respeito a isso. Né? Nós não estamos falando literalmente somente de moralidade sexual no que diz respeito a sexo, ou a prostituição literalmente, ou adultério, ou a fornicação, não. Nós estamos falando muito além, não é só isso. 5 minutos, né, Débora? Obrigada aí por alertar. Então nós estamos falando de algo mais. E aí Balaão é essa figura, então, perdão, na igreja de Pérgamo, esses homens ou mulheres que trazem ensino para a igreja, que induzem os irmãos a caírem no mesmo pecado que Balaão fez o povo de Israel cair, que nós vamos ler algumas passagens. Esse é o tipo de crente, é o tipo de cristão que está inserido dentro da igreja, e esse cristão está levando, está induzindo o povo de Deus a cair nesses dois tipos de pecado. Nós vamos entender o que são esses pecados, para então entender qual é o espírito de Balaão e o que é essa repreensão de Jesus, então, a respeito desse espírito. Então a gente precisa entender esse contexto do que Jesus está dizendo. Lembra que eu falei para vocês de que na palavra nenhum versículo está ali por acaso, nenhuma palavra está ali por acaso, e quanto mais eu olho para isso, eu falo, Jesus, como o Senhor traz a tua palavra com tanta verdade, que aquele que realmente olha para a palavra e deseja entender, é impossível que não entenda. Então é por isso que nós estamos aqui. Então Jesus está dizendo para Pérgamo, para esta igreja, que no meio dela existem homens e mulheres que têm o espírito, o mesmo espírito de Balaão, que ensina, traz ensinos para a igreja, que faz com que o povo de Deus, que é a igreja para quem ele está ensinando, seja induzido a cair nesses dois tipos de pecado, como Balaão fez, induziu, né, o povo de Israel a cair nesses dois tipos de pecado. Então a gente precisa entender esse contexto para então entender o que Jesus está alertando essa igreja para que ela saia dessa situação, ok? Então eu vou pedir para vocês abrirem comigo e a gente vai fechar aqui. Abram comigo, por favor, o livro de Números, capítulo 21. Eu quero ler algumas passagens com vocês, se vocês me permitirem. Eu não quero passar por cima disso, mas quem não conhece a história vai conhecer agora, e para que a gente possa então entender a fundo do que Jesus estava falando para a igreja de Pérgamo, ok? Vou fechar 2 minutinhos para ir no banheiro aí e vai voltando para a gente já continuar aqui para não perder o raciocínio, tá bom, queridos? Vou fechar aqui, tá bom? O pessoal foi pro banheiro mesmo. Né? Foram tomar uma aguinha de verdade. Vamos esperar uns minutinhos o pessoal entrar e a gente dá continuidade. Já podem abrir aí Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. A partir do versículo 4.
Números, capítulo 21, versículo 4. Abram aí Números 21, versículo 4. Deixa aberto aí. Ai, que frio. Já abram aí, gente, enquanto o pessoal vai chegando. Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Na verdade, nós vamos ler primeiro o 22, perdão. Depois nós vamos pegar a serpente aqui. Números, capítulo 22, a partir do versículo 1 mesmo. Só virar a página aí. Números, capítulo 22, versículo 1. Será que chegamos todos? Números, capítulo 22, versículo 1. Eu não lembro quantas pessoas tinham na sala, gente. Alguém lembra aí pra mim falar? 23 contigo. Então, 18, 19, 20, 21, 22. Faltam 4 pessoas, né? Acho que o pastor Toninho não entrou ainda. Kelly. Números, capítulo 22. Abram aí. Vamos lá. Vamos fazer a leitura. Números, capítulo 22, versículo 1. Eu vou pegar alguns trechos. Se eu for pulando, eu vou falando os versículos. Vocês vão me acompanhando. Ou, se vocês quiserem, a gente pode ler a passagem completa que fala sobre Balaão. O que vocês acham? Podemos perder um tempinho aqui e estudar essa passagem completa? Podemos? Vamos indo aqui, então. Eu vou ler tudo e aí a gente vai entender o contexto, tá bom? Porque se eu ficar parando também no meio, às vezes fica complicado, mas se eu achar algum trecho mais forte, eu paro e a gente comenta. Mas eu vou ler. Então, Números, capítulo 22, a partir do versículo 1. Diz assim: Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão. Números, capítulo 22, quem tá entrando aí? Já estou no versículo 5, Números 22, 5. Números 22, versículo 5, eu já estou. Comecei no 1. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Pétor, perto do Eufrates, em sua terra natal. Então, só vamos localizar aqui para a gente entender a localização geográfica, tá? Então, Balaque é o rei de Moabe. Moabe ficava próximo na parte sul ali de Israel, do lado, né, para fora das terras de Canaã, mas lateralmente do lado direito. E ele manda chamar Balaão, ele envia mensageiros para uma cidade chamada Pétor, que é próximo do rio Eufrates. Essa cidade está lá na Mesopotâmia, provavelmente muito próximo de Padã Arã, onde vivia Abraão. Então, Balaque manda chamar Balaão lá na cidade de Pétor, próximo do rio Eufrates, tá? Então, nós estamos falando da Mesopotâmia. Então, pensa do lado direito lá em cima, bastante quilômetros distante de Moabe. E mais Balaque manda chamar Balaão pela sua fama, ok? Então vamos lá.
Versículo 5 de novo. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Pétor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, então o que Balaque está dizendo para Balaão: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então, Balaque está mandando uma mensagem a Balaão, dizendo para que ele venha para então lançar uma maldição sobre Israel. Versículo 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. E disse-lhe Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Perceberam aí que Balaão vai falar com Deus? Ele está pedindo para esses homens esperarem, porque ele vai consultar a Deus para dar resposta para eles se ele vai com esses homens ou não. Versículo 9. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque eu o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Versículo 19. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz a você para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou uma jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você?
Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu disser a você. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que você não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão foi com Balaque até Criate-Uzote. Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote-Baal, de onde viu uma parte do povo. Vamos parar aqui só um pouquinho para eu não perder o raciocínio e conseguir então passar para vocês. Entendam o contexto do que está acontecendo aqui já de princípio. E eu só vou já ler de novo para que vocês entendam o contexto do que a gente está lendo lá em Apocalipse. Olha o último versículo que a gente leu, versículo 39, na verdade, né? 39, 40 e 41, mas o 39 e o 40. Então Balaão foi com Balaque até Criate-Azote. 40. Balaque sacrificou o rei de Moabe, sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Percebam que aqui, já no último versículo, para eles iniciarem o processo de maldição sobre Israel, que não acontece, Balaque, né, o rei de Moabe, ele tem justamente uma atitude do que Jesus está repreendendo, do que Jesus está falando contra a igreja de Pérgamo. Balaque sacrifica animais num altar a um deus pagão, ao deus de Moabe, né, a algum Baal da vida, e ele pega dessa carne que ele sacrifica a esse deus pagão e dá para Balaão e para as pessoas que estão com Balaão. Percebam que já de início Balaão se contamina comendo de sacrifícios a outros ídolos. Perceberam aqui? O que é que Jesus fala lá? Que os ensinos de Balaão, eles induzem o povo a fazer o quê? A sacrificar e comer comida a outros ídolos, ok? Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Tá dando para entender aí, gente? Ou tô falando bobagem? Tá tudo aí na Bíblia de vocês também ou só na minha que tá escrito? Tá tudo aí? Então vamos lá. Então o que acontece com Balaão e com Balaque? Então o rei dos Moabitas, ele chama esse homem porque ele se vê cercado pelo povo de Israel e ele, por medo de ser vencido como os outros povos já tinham sido vencidos, e aqui em especial os amorreus, ele então decide chamar Balaão para lançar um encantamento, para lançar uma palavra de maldição, como ele mesmo diz. Mas no versículo 6, Balaque diz exatamente o que ele pensa sobre Balaão. Olha o que ele diz assim: venha agora lançar uma maldição contra ele, sobre o povo, né? Pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da onde? Da terra. Então, o que Balaque, o rei moabita, deseja é exterminar o povo de Israel, vencer esse povo, derrotar esse povo e exterminá-lo da terra.
e para onde Jesus, e para onde o próprio Deus, ou no caso Jesus, não tem problema da gente falar isso, estava levando esse povo para conquistar a terra prometida, ok? Para conquistar a Canaã, aquela terra que mana leite e mel. E para onde é que Deus, Jesus, o Espírito Santo está nos levando nos últimos dias? Para onde Deus está levando a sua igreja? Para tomar posse da terra que nos é dada por herança. Uma terra que Jesus vai vir para, então, tomar posse dela e reinar sobre ela, não é isso? Mas o que Satanás, por trás de Balaque, está nos dizendo aqui, o que Deus na sua palavra está nos dizendo através dessa passagem? De que Balaque, aqui representando o inimigo de Deus, ou mais precisamente também um anticristo, ele está justamente querendo derrotar o povo de Deus, o povo escolhido, a aliança que Deus tinha feito com esse povo. Ele deseja amaldiçoar esse povo para expulsá-lo da terra. Então, o intuito de Satanás é fazer com que tanto o povo aqui de Israel no Velho Testamento, quanto nos nossos dias, quanto nos últimos dias, é fazer com que não haja a conquista da terra, não haja a vida de Deus com o povo dele na terra, ok? Então, mais uma vez, o diabo se mostrando, querendo tirar o lugar que nos é dado por herança. Estamos caminhando também rumo a Canaã, rumo a essa terra que mana leite e mel nos últimos dias, com a vinda de Cristo. Mas Satanás, mais uma vez, está tentando nos parar, nos exterminar, matar as nossas vidas. Então, ele chama Balaão, ok? Então ele manda chamar Balaão, esse homem. Por quê? Porque diz assim: pois sei, ele está falando sobre Balaão, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Vocês lembram de alguma passagem que fala exatamente sobre isso? Para quem Deus disse isso? Que aquela pessoa que ele abençoasse seria abençoado, e aquela pessoa que ele Abraão. Glória a Deus. O povo tá lendo Bíblia, né? Aleluia. Então, essa mesma passagem, ou essa mesma palavra que Balaque usa aqui, Deus usou falando com Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todas as pessoas que você abençoar serão abençoadas. E aquelas que você amaldiçoar serão amaldiçoadas. Então, o que Deus estava dizendo para Abraão, e ao mesmo tempo Balaque está também dizendo para Balaão aqui: aquilo que você decretar com a sua boca, aquilo que você falar com a sua boca, como sendo um profeta, como sendo alguém que crê naquilo que você diz, é aquilo que vai suceder sobre aquele povo. Então Balaque está desejando que Balaão seja um profeta para amaldiçoar. Aqui ele não quer bênção. Aqui ele quer que Balaque abra sua boca para amaldiçoar, ok? Mas, quando a gente vai lá pro versículo... Vamos pegar aqui. Versículo 12. Aí diz assim, ó: mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Lá na frente, na passagem, nós vamos ler um outro versículo que Deus diz nitidamente: não há como amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Então, a partir do momento que Deus decreta algo sobre o seu povo, decreta algo sobre a sua igreja, aquilo foi liberado e Deus não volta atrás na sua palavra. Então, o prazer de Deus é justamente santificar a sua igreja, é salvar o maior número de pessoas, é através do sangue de Jesus resgatar o maior número de vidas para viver eternamente com Deus, para então habitar na terra, sem o governo do diabo, mas com o governo de Cristo. Então, mais uma vez, a palavra está trazendo relação para nós, daquilo que Deus está falando, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E aí, Balaão, ele então interage ali com esses enviados de Balaque. Na segunda vez, Deus diz, então, vai lá com eles, né? É como se Deus dissesse assim: pode ir lá, porque não vai adiantar nada, porque a palavra que você vai dizer é aquilo que eu quero que você diga. Então vá provar para Balaque
que aquilo que eu abençoei é abençoado, pronto e acabou. Não existe uma segunda palavra. Mas como ele está insistindo, vá e faça aquilo que eu vou mandar você fazer, ok? Então, Balaão decide então ir a chamado de Balaque para falar com ele, mas chegando lá, então a gente vê a fala de Balaão com Balaque. Vamos pegar aqui o versículo 36. Eu quero que vocês percebam exatamente o que começa a acontecer aqui com Balaão e com Balaque. Olha só o que ele diz, de novo. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Arnon, no limite do seu território, e Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Então vamos parar aqui. Balaque, o rei moabita, o anticristo, o trabalho das trevas aqui era fazer com que o povo de Deus fosse amaldiçoado. E Balaque, o rei moabita, está dizendo para Balaão: eu tenho dinheiro, eu tenho condições de recompensar você por aquilo que eu te chamei para você fazer. Então, já começa o primeiro ponto aqui a respeito do tipo de pessoa que é Balaão, ou do tipo do espírito que então Deus está falando lá em Apocalipse para a igreja de Pérgamo. Balaão tem uma conotação que nós vamos perceber aqui de alguém que é trazido diante de Balaque e Balaque oferece então recompensa para Balaão, ok? Ele diz assim: acaso não tenho condições de recompensá-lo? Eu tô te chamando para fazer um trabalho para mim e eu tenho condições de te recompensar. Começa a colocar já um ponto de interrogação na tua mente aí, porque Balaão traz uma conotação muito ruim para nós. E nós vamos entender isso perfeitamente. Versículo 38. Aqui estou, Balaão diz. Respondeu Balaão: mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Você acha que eu tenho condições de falar alguma coisa por mim mesmo? É isso que Balaão está dizendo. Direi somente o que Deus puser em minha boca. Então Balaão tem convicção, a princípio, de que ele é um homem chamado por Balaque, mas que ele tem o Espírito de Deus e tudo que ele fala diz respeito àquilo que Deus fala para ele. Ele não fala nada de que não seja Deus falando através da vida dele. Não vou nem falar o que parece isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar para a gente entender. Versículo 39, então. Então Balaão foi com Balaque até Quiriate-Uzote, e Balaque sacrificou bois e ovelhas e deu parte da carne a Balaão e aos líderes que com ele estavam. Vamos continuar? Deu para entender o contexto até aqui? Faz joinha para mim aí para ver se vocês entenderam até aqui. Posso ir? Joia? Irmã, Oi, pode falar, Ivaldo. desculpa estar interrompendo aí, mas assim, como é que Balaão é um profeta que ouve a voz de Deus e está se vendendo? Então, Como é que Deus ainda fala para esse homem? mas até aqui, Ivaldo, ele ainda não se vendeu. Ainda. Por isso que eu falei, na verdade, eu acabo me antecipando nas minhas falas, porque como eu já sei o contexto todo, eu acabo soltando uns spoilers aqui, né? E para quem lê a palavra de Deus aí também, vocês estão cansados de ouvir essa palavra de Balaão. Então, quem tem o contexto aí da história sabe do que nós estamos falando. Mas é perceptível, é nítido, a palavra está dizendo isso aqui para nós, de que Balaão vai sendo um mensageiro, sendo alguém que tem a profecia enviada por Deus na sua boca. Então, quando Balaque pede para chamar Balaão, ele não está chamando um homem qualquer. Balaque, o rei moabita, ele sabe quem ele está mandando chamar. Balaão provavelmente tinha uma fama entre aqueles territórios, entre aquelas localidades. Ele era um homem que abria sua boca e aquilo que ele falava acontecia. E nós estamos falando de uma região que é ali na Mesopotâmia, onde nós temos muitos homens de Deus que vêm de lá.
Então o próprio Abraão, ele vem daquela região também, quando ele é chamado por Deus. Então eu acredito que a fama de Abraão, a fama da palavra de Deus, os ensinos através do próprio Abraão tenha percorrido a terra nesse momento. E Balaque é alguém que já temia a Deus, porque a palavra está dizendo isso. Nós não temos profundidade de detalhes de onde Balaão nasceu, quem que criou Balaão, em que cultura ele foi criado, mas Balaão aparece nesse momento da história de Israel, tomando todas essas atitudes aqui, mas tendo uma conversa muito clara e muito próxima com o próprio Deus. Tem teólogos, queridos, que falam que Balaão está aqui, nesses primeiros versículos que nós estamos falando, ele está debaixo de encantamento, de que não é Deus falando com ele. Então, me desculpa, mas assim, dá vontade de dizer assim, o que está escrito na tua Bíblia? Está escrito que não é Deus? O Deus na tua Bíblia é letra minúscula? Porque quando algumas pessoas, para mim, isso é Elisângela agora falando, tá? Tira um texto do contexto, ou quer colocar palavras na Bíblia que não está escrito ali, eu fico um pouco triste, porque a palavra está dizendo que Balaão fala com Deus, é Deus em letra maiúscula, é anjo do Senhor com letra maiúscula. Então nós temos nitidez em entender que Balaão era um homem que falava, que tinha intimidade com Deus, através talvez da sua vivência com outros homens da antiguidade, ali a partir de Abraão. A gente não sabe o contexto anterior de Balaão, é isso que eu quero que vocês entendam. Mas a palavra que nós estamos lendo está nos dando a interpretação do que está escrito de que Balaão é um homem segundo o que Deus diz para ele, é o que ele fala. Por isso que Balaque, ele diz assim, ô Balaão, você é um homem, pois eu sei que aquele que você abençoa é abençoado. E aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Ele traz um versículo, Balaque, ele traz um versículo como se ele estivesse lembrando aqui ao próprio Balaão de que ele vem de uma linhagem de ensino do próprio Abraão. Porque Deus disse isso a Abraão. Então é como se estivesse trazendo à tona aqui esse mesmo contexto, essa mesma palavra que Deus diz para Abraão, Balaque fala aqui para Balaão. Mas ele está trazendo Balaão para trazer maldição. Então, o que ele está tentando fazer com que esse homem de Deus, vamos dizer assim, vamos pôr entre aspas, esse Balaão que é tido como homem de Deus, ele seja corrompido, já estou dando spoiler de novo, ele seja corrompido e através da corrupção, ele então consiga se bandear para o lado de Balaque. Deu para entender até aí? Conseguiu entender, Ivaldo? Certo, irmão, mas ele já demonstra que ele tem uma certa tendência para o mal, porque ele já fazia